Sejamos todos bem-vindos mais uma vez nesse encontro que é a Evangelho Terapia. Nós temos o hábito de saudarmos uns aos outros dizendo irmão, irmã, não é? E muitas vezes isso pode soar como um excesso de intimidade. Lembrando então que quando assim o fazemos, nós o fazemos pautados na oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou. E ele deixou essa oração que todos nós conhecemos e nesta prece ele inicia: Pai nosso que estás no céu. Então, nesse momento, quando eu digo Pai Nosso, Ele é meu Pai, Ele é seu Pai. Ele é Pai de quem eu admiro e amo, e Ele também é Pai daqueles que eu nem tanto admiro. Ele é meu Pai, e é também Pai daquele que me machucou. E Ele continua sendo meu Pai quando eu machuco o meu próximo. Então, quando ele nos disse que ele é nosso Pai, ele está nos dizendo que nós somos irmãos. Então, queridos irmãos de caminhada, queridos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai, de um Pai que é puro amor e bondade. Então, sejamos todos bem-vindos a mais esse encontro, quando nós vamos aqui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente aquilo que precisamos para nortear a nossa caminhada, para nortear a nossa vida, para nos acalmar, para apacientar os nossos corações, para nos estimular a caminhada, para nos ajudar a compreender que essa luta é uma luta não contra o outro, contra um sistema, é uma luta que eu travo comigo. E eu vou ao encontro das minhas imperfeições, e eu preciso pensar sobre elas, admiti-las e desejar transformá-las. Então, que eu possa nesse encontro fazer esse exercício, e faremos isso abrindo o nosso Evangelho, lembrando que a prece é algo que sai do nosso coração. Uma reflexão como essa que estamos fazendo agora é uma prece. Eu abri no capítulo 28. O capítulo 28, como já falamos outras vezes aqui, tem por título Coletânea de Preces. É um capítulo longo, de muitas páginas, e eu abro na página 329, né? Esse é a minha edição do Evangelho. E aqui está escrito: Oração Dominical. E antes de cada oração tem um prefácio. E o prefácio dessa oração diz assim: os Espíritos recomendaram que puséssemos a oração dominical no início desta coletânea, não somente como prece, mas também como símbolo. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, e está em Mateus, no capítulo 6, no versículo de 9 a 13, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que a ela associamos. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sob a forma mais singela, ela resume todos os deveres do homem para com Deus,
para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la na intenção de uma pessoa é pedir para ela o que se pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Por isso, geralmente é dita sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula eficácia é proporcional. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que seja repetida. Ora, quase sempre este é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados a antiga crença supersticiosa na virtude dos números e de uso nas operações da magia. Aconselhado pelos espíritos e com a assistência deles, aditamos um comentário a cada uma das proposições desta prece, que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações, a fim de preencher o vazio que a sua concisão deixa na mente. Conforme as circunstâncias e o tempo disponível, é possível ouvir-se a oração dominical na sua forma mais simples ou na desenvolvida. Então, meus irmãos, de repente nós poderíamos nos propor para que nas nossas próximas, nos nossos próximos encontros, né, nós nos pegássemos a cada frase detalhadamente dessa oração maravilhosa que é o Pai Nosso. Então, qual é a primeira frase, né? Inclusive aqui eles chamam de prece 1. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Essa é a frase. Essa é o início da oração que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 9. Então, vamos ver o que os amigos espirituais têm a nos dizer sobre esta frase. Pai nosso, meu, seu, de quem eu gosto e de quem eu não gosto, de quem eu cuido e de quem eu também não cuido, daquele que cuidou de mim e daquele que me desprezou. É para todos nós. Nesse momento somos irmãos por sermos filhos do mesmo Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí vem o comentário dos espíritos amigos. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria e de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio se acha inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúsculo e pequenino inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda parte deparamos com a prova de paternal solicitude. Cego, portanto, é aquele que não te reconhece nas tuas obras, orgulhoso aquele que não te glorifica, ingrato aquele que não te rende graças. Então que hoje, nesse encontro, que ao longo desta semana
cada coisa que olharmos, cada momento que tivermos a oportunidade de contemplar a criação. E quando eu me olho, eu estou contemplando a criação. Quando eu olho para a chuva, para o céu, para o inseto, para a flor, para a criança, enfim, que neste momento eu me lembre que tudo isso faz parte da criação deste Pai. Então, que é amor e que é bondade. Então, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ó meu Pai, eu quero te reconhecer na tua obra. Por isso eu quero santificar o teu nome em cada momento em que eu tiver a oportunidade de me deparar com a tua criação. E que dessa forma consigamos seguir a nossa semana, tendo em nossa mente e em nosso coração essa imagem. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Graças a Deus.